A Inconfidência Mineira foi um movimento de cunho separatista e republicano que ocorreu no final do século XVIII, entre os anos de 1789 e 1792, na região de Minas Gerais, na então colônia do Brasil, que estava sob o domínio de Portugal. O movimento teve como líder principal o alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, que era um militar de baixa patente que se tornou uma das figuras mais importantes da história do Brasil. A Inconfidência Mineira teve como objetivo principal a independência de Minas Gerais em relação a Portugal, bem como a implantação de uma república no país, com a adoção de uma constituição e a instalação de um governo próprio. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que inspiraram a Revolução Francesa, também influenciaram os inconfidentes. Eles acreditavam que o Brasil deveria seguir o exemplo da França e lutar por sua independência e pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Além de Tiradentes, outros personagens importantes participaram da Inconfidência Mineira, como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto, entre outros. Eles eram intelectuais, artistas, advogados, comerciantes e proprietários rurais que se reuniam secretamente para discutir os planos de independência e república. No entanto, o movimento foi descoberto pelas autoridades portuguesas, que prenderam e julgaram os inconfidentes. Tiradentes foi o único que assumiu publicamente a responsabilidade pelo movimento e foi condenado à morte por enforcamento em 21 de abril de 1792, em praça pública, na cidade do Rio de Janeiro. Os demais inconfidentes foram julgados e condenados a diversas penas, como prisão perpétua, degredo para a África e para outras colônias portuguesas. Alguns foram perdoados, outros tiveram suas penas reduzidas ou anuladas. Apesar de ter fracassado em seus objetivos imediatos, a Inconfidência Mineira foi um marco na história do Brasil, pois foi um dos primeiros movimentos que questionaram a dominação portuguesa e defenderam a independência do país. Além disso, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que inspiraram os inconfidentes foram fundamentais para a construção da identidade nacional brasileira e para a luta por direitos civis e políticos ao longo dos séculos XIX e XX. E pensar que eu morri por reclamar 1/5 de impostos e hoje, vocês pagam o dobro e ainda inertes. Faça a tua inscrição no canal, tenha ao menos esta dignidade. Quem foi Tiradentes? Como viveu? Quais eram seus pais? Tiradentes, cujo nome de batismo era Joaquim José da Silva Xavier, foi um importante personagem da história do Brasil e um dos líderes da Inconfidência Mineira, um movimento de caráter separatista e republicano que ocorreu no final do século XVIII. Tiradentes nasceu em 12 de novembro de 1746, na cidade de Pombal, em Minas Gerais, que na época era uma das principais regiões produtoras de ouro do Brasil colônia. Seus pais eram o português Domingos da Silva Santos e a brasileira Maria Antônia da Encarnação Xavier. Ele cresceu em uma família modesta e teve uma infância difícil, trabalhando desde cedo como dentista, atividade que lhe rendeu o apelido de Tiradentes. Em 1767, ingressou no Regimento de Cavalaria Regular de Minas Gerais, onde serviu como alferes, oficial de baixa patente. Durante seu tempo no Exército, Tiradentes teve a oportunidade de viajar por várias regiões do Brasil e conhecer diferentes realidades sociais e econômicas. Essas experiências contribuíram para sua formação política e para seu envolvimento em movimentos sociais e políticos. Tiradentes também se envolveu em diversas atividades comerciais, como a venda de ouro, diamantes e escravos, o que lhe permitiu acumular uma certa riqueza e se tornar um homem influente na região. No entanto, sua participação na Inconfidência Mineira acabou levando-o à prisão e à condenação à morte. Mesmo após sua execução, Tiradentes se tornou um símbolo da luta pela independência e pela liberdade no Brasil, sendo reconhecido como um dos heróis nacionais do país.
Quem traiu Tiradentes? A traição que levou à prisão e à condenação à morte de Tiradentes e dos demais líderes da Inconfidência Mineira envolveu a participação de várias pessoas, incluindo um membro do próprio grupo de conspiradores. O principal responsável pela delação foi Joaquim Silvério dos Reis, um comerciante português que tinha ligações com o movimento e que se infiltrou na conspiração como um informante das autoridades coloniais portuguesas. Silvério dos Reis acabou traindo os Inconfidentes em troca de perdão de dívidas que tinha com a coroa portuguesa e de outros benefícios pessoais. Ele se comprometeu a fornecer informações sobre os planos dos conspiradores e a denunciá-los às autoridades caso fosse necessário. Graças às informações fornecidas por Silvério dos Reis, as autoridades portuguesas conseguiram prender os líderes da Inconfidência Mineira e desmantelar o movimento. Tiradentes foi preso em maio de 1789, em Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais, e foi transferido para o Rio de Janeiro, onde foi julgado e condenado à morte por enforcamento. Após a execução de Tiradentes, Silvério dos Reis recebeu uma recompensa da coroa portuguesa, mas acabou sendo ostracizado pela sociedade e viveu o restante de sua vida em condições precárias, morrendo em 1811, em Mariana, Minas Gerais. Como morreu Tiradentes? E o que foi feito com seu corpo? Tiradentes foi condenado à morte por enforcamento em 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil colônia. Ele foi levado ao patíbulo na Praça da Lampadosa, atual Praça Tiradentes, onde foi executado diante de uma multidão de pessoas. A execução de Tiradentes foi realizada de forma pública e brutal. Ele foi enforcado em um poste alto, que ficava suspenso por cordas presas a 4 cavalos, sendo depois descido, para que seu corpo fosse esquartejado. A cabeça de Tiradentes foi cortada e exposta em uma praça pública, enquanto as demais partes do corpo foram distribuídas em diferentes lugares do país, como forma de exemplo para os demais que se opunham ao poder da coroa portuguesa. As autoridades coloniais portuguesas esperavam que a execução de Tiradentes e a exposição de seu corpo em diferentes partes do país servisse como um aviso aos demais conspiradores e a qualquer pessoa que tivesse ideias contrárias à ordem estabelecida. No entanto, a morte de Tiradentes acabou tendo o efeito contrário, transformando-o em um herói e símbolo da luta pela liberdade e independência do Brasil. Em 1972, os restos mortais de Tiradentes foram encontrados em uma vala comum no Rio de Janeiro, e foram identificados por meio de exames forenses. Seus restos mortais foram trasladados para Ouro Preto, em Minas Gerais, onde foi construído um monumento em sua homenagem, o Museu da Inconfidência. Desde então, Tiradentes é reconhecido como um dos heróis nacionais do Brasil. Tiradentes teve sua casa salgada após sua morte? Há uma crença popular de que a casa de Tiradentes, localizada em Ouro Preto, teria sido salgada após sua morte pelas autoridades coloniais portuguesas, como forma de punir a família do líder da Inconfidência Mineira e evitar que ela se tornasse um local de culto ou de inspiração para futuras revoltas. No entanto, não há evidências concretas de que isso tenha ocorrido. A salga de bens era uma prática comum na época como forma de confiscar os bens de criminosos e devedores, e muitas vezes eram realizadas como forma de punição póstuma. No caso de Tiradentes, os bens que pertenciam a ele e aos demais envolvidos na conspiração foram confiscados e leiloados para arrecadar dinheiro para a coroa portuguesa, mas não há registros de que a casa de Tiradentes tenha sido salgada. Além disso, a casa de Tiradentes foi ocupada por seus familiares por muitos anos após sua morte, e atualmente é um museu que preserva a história da Inconfidência Mineira e da vida de Tiradentes. Portanto, a ideia de que sua casa teria sido salgada é mais uma lenda popular do que um fato histórico comprovado. Qual frase Tiradentes disse antes de sua morte?
pois seja feita a vontade de Deus. 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pela libertação da minha pátria, teria dito Tiradentes ao ouvir sua sentença de morte. Alguns relatos ainda dizem que depois que subiu os degraus para a execução, ele teria dito ao homem que o mataria, a frase: "Seja rápido."